Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para pessoas que sofreram algo inesperado em suas vidas. Pessoas que não conseguiram voltar à vida normal. Aí você que não sofreu nada disso logo pensa, então essa mensagem não serve para mim. Irmãos amados em Cristo, ouça a mensagem. Ninguém sabe o dia de amanhã. Coisas inesperadas acontecem e para que você não seja pego de surpresa e possa até se livrar de algo que vamos ver nesta mensagem, fique atento, ouça a mensagem. Tudo que Deus nos ensina é bom e tudo que Ele nos ensina que não serve para aquele momento da nossa vida pode servir mais tarde. Coloque isso no seu coração e ouça a mensagem. Tem pessoas que sofrem um baque muito grande em sua vida quando acontece algo inesperado. Por exemplo, a pessoa está feliz, bem-sucedida no trabalho, família abençoada, filhos na presença de Deus, uma paz interior. Só que aí surge uma coisa inesperada. Um dos filhos sai com os amigos, sofre um acidente de carro e morre. A pessoa fica como? A pessoa fica sem chão. A ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais e não os pais enterrem os filhos. Não é assim? Mas infelizmente isso pode acontecer. Muitas pessoas, depois de um baque desses, não conseguem se levantar e não conseguem nem mais estar na presença de Deus. Porque a primeira coisa que muitos falam e apontam o dedo dizendo é: por que Deus deixou isso acontecer? Por que Ele deixou? Aí a culpa cai toda sobre Deus, como se Ele tivesse colocado a tragédia na vida da pessoa. E nós sabemos bem, quem rouba, mata e destrói. Tragédias são indescritíveis, não têm hora para chegar, não pedem licença e interrompem os sonhos de muita gente. Em geral, parece acontecer só com os outros, mas quando ocorre conosco, uma insistente pergunta paira no ar. Por quê? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Primeiro precisamos entender algumas coisas. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e tudo que há na terra e nos céus. Se Deus criou os seres humanos para serem seus filhos, por que Ele colocaria as tragédias em cima deles? Ah, pastor, mas lembra do dilúvio? Deus mandou o dilúvio e destruiu toda a humanidade, deixando somente Noé, sua família e os animais salvos. Sim, verdade. Mas a arca levou 120 anos para ser construída e durante esse período Noé pregou para as pessoas falando dos seus maus caminhos para que eles pudessem se arrepender. Mas eles não deram ouvidos. Agora pergunto, essa tragédia do dilúvio veio de uma hora para outra? Não. Levou 120 anos para acontecer e Deus deu a oportunidade das pessoas se arrependerem. Agora, infelizmente, existe um ser maligno que já foi um anjo de luz chamado Lúcifer, que ao se rebelar contra Deus, foi lançado no inferno levando consigo 1/3 dos anjos. Deus, quando nos criou, nos deu a liberdade de escolha, assim como Deus deu isso para os seus anjos também. Deus não quer brinquedos para manipular e controlar. Não, Ele não quer isso. Ele não criou robôs. Ele quer pessoas de verdade a quem possa amar e por quem possa ser amado. Deus deu liberdade ao homem. Vejam o que ele diz no livro de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Escolha.
Deus nos deu esse direito, assim como Ele deu essa mesma liberdade para os seus anjos, e com isso houve a rebelião. Se Deus quisesse, Ele teria feito robôs ao invés de anjos e pessoas, mas Ele não queria isso e ainda continua não querendo. O diabo, quando foi lançado no inferno, começou a odiar Deus e tudo que foi criado por Ele. Esse ódio é tão grande que ele tenta de várias formas afastar as pessoas de Deus. Ele tenta levar o maior número de pessoas para o lugar onde ele foi lançado. Creio eu que o pensamento dele é: já que Deus me jogou aqui, vou levar os filhos que ele tanto ama para o mesmo lugar. Vamos ver algumas coisas que o inimigo das nossas almas faz. Primeiro, ele é o enganador, ele engana. A função do diabo é enganar, ele é o pai da mentira. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. O versículo diz que ele engana o mundo todo. Ele tanto engana que se disfarça de anjo de luz. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ainda assim não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Primeiro já vimos que ele é o enganador. Agora veremos que ele fica lançando ideias erradas a respeito de Deus, ou seja, novamente ele mente. E de que forma o diabo lança essas ideias erradas? Ele atribui ao Senhor as suas más obras, a doença, o sofrimento, as guerras, os flagelos da natureza, a morte, as tragédias. Ele faz crer que Deus é inimigo do homem. Seria justo atribuir falta de poder para aquele que falou e tudo se fez? Não, não há falta de poder. Seria então ausência de amor? Mas se fosse falta de amor, Deus entregaria seu filho para morrer em nosso lugar? As Escrituras ensinam que Deus ama a todos e por isso deu seu próprio filho para nos salvar do pecado. Então, o diabo gosta de confundir a mente das pessoas. Terceiro, ele induz as pessoas ao erro ou ao pecado. Vimos como ele fez com Eva e Adão, causando separação do homem com Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Deus não quer ninguém longe dele. Não quer. E nem pensando que ele é mau. Pelo contrário, enviou Jesus para nos aproximar dele e para dizer que continua nos amando. Se ele não nos amasse mais, ele não teria enviado Jesus. Aqueles que estão longe de Deus precisam se aproximar dele. Então vimos que o diabo engana, se disfarça até de anjos de luz, causa mortes, doenças e tragédias e atribui tudo isso a Deus. Ele também induz as pessoas ao pecado. Ou seja, ele é um mentiroso. Aí você deve estar pensando, mas por que o pastor está falando tudo isso sobre o diabo se a mensagem é sobre pessoas que sofreram uma tragédia em suas vidas? Estou falando tudo isso para mostrar para vocês que não é Deus que faz as tragédias acontecer. Deus não quer ver seus filhos sofrendo, mas as tragédias surgem, e surgem de forma inesperada. Pergunto a vocês, se fosse Deus que criasse, por exemplo, as tempestades, por que Jesus repreenderia ela? Jesus estava num barco com seus discípulos quando veio sobre eles uma tempestade. Ele repreendeu e ela cessou. Se fosse algo vindo do seu Pai, ele não repreenderia, pois se fizesse isso estaria indo contra o seu próprio Pai. Acho que ficou claro agora que as tragédias não vêm de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, elas podem ser evitadas. Como assim serem evitadas? Jesus orou e o vento se acalmou. Então também nós podemos orar para que as tragédias não aconteçam em nossa vida. Aí você vai pensar assim, como vou orar para algo que não sei o dia nem a hora que vai acontecer? Irmãos, quem ora somente em momentos de luta está errado.
Quem espera algo acontecer para depois orar, sempre vai estar passando por situações adversas. Nós, como Igreja de Cristo, temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Versículo tão pequeno, mas com um enorme ensinamento. Orar sem cessar significa orar em todas as ocasiões, nos momentos de paz, de alegria, momentos em que tudo vai bem e também em momentos em que tudo vai mal, sempre colocando nossa vida e a vida dos nossos familiares diante de Deus, sempre pedindo para Ele nos livrar das tragédias. E pode ter certeza que desta forma muitas coisas serão evitadas em sua vida. Ore sem cessar e deixe Deus tomar conta de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por nos dar essa mensagem, por nos mostrar que muitas tragédias acontecem na vida das pessoas e elas acabam acreditando que o Senhor é o culpado. Mas nós sabemos e vimos através desta mensagem que não é o Senhor, que é o diabo que tenta enganar as pessoas. Infelizmente existe o enganador e ele, meu Deus, precisa ser colocado no lugar dele. E ele, para ser colocado no lugar dele, nós temos que orar, nós temos que batalhar. E pedimos ao Senhor que nos ensine todos os dias a lidar com essas situações. Pedimos ao Senhor que nos ensine a orar, se for preciso, que possamos nos levantar contra as forças malignas para que elas não venham nos causar tragédias. Pai, colocamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares e dos nossos amigos nas suas mãos e pedimos ao Senhor, nos livre de todas as tragédias. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para aquelas pessoas que acusam Deus de tudo. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.